A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Oi gente, tudo bem? Estamos no ar com mais um Macaé Delas, o programa mais feminino da TV Câmara. Mas antes da gente começar esse programa incrível, inspirador e cheio de conteúdo, eu vou pedir para você acessar as redes sociais da TV Câmara. @TV Câmara de Macaé, @Câmara de Macaé, corrigindo, no YouTube. A gente está também no Instagram, no X e no Facebook. Terça e quarta a gente tem sessão da Câmara, a gente apresenta a sessão da Câmara. Importantíssimo, de suma importância, todo programa que eu apresento eu falo isso. Lá você fica sabendo tudo que acontece no Legislativo e não só no Legislativo, você fica sabendo o que acontece com a sua cidade, os interesses da sua cidade passa pela Câmara dos Vereadores. Sexta-feira a gente tem o Jornal 360, maravilhoso, né? Vocês não podem perder, tudo que acontece em Macaé. Fora de Macaé, uma agenda cultural te dando a missão da semana, você vai perder? Pelo amor de Deus, não pode. Então já acessa as redes sociais da TV Câmara, compartilha esse programa antes de mais nada, dá um joinha, curte aí. E vamos para as nossas apresentadoras de hoje, mulheres lindas, incríveis. Elas são esteticistas, donas de uma clínica que fazem um cuidado todo especial com a mulher. Um conselho. Chama o homem para assistir também, pelo amor de Deus, dá um gás aí na sua esposa, leva ela para conhecer essa clínica e essas mulheres incríveis. Eu vou falar hoje com Aline Cardoso e Daiane Firmino. Elas são da Clínica Carminho, Estética Avançada e Bem-Estar. Prazer em recebê-las. Prazer todo nosso. Muito bom ter vocês aqui. Em primeiro lugar, eu queria saber um pouquinho de cada uma de vocês. Da onde que são, que já me revelaram no começo que não são de Macaé. Meu nome é Daiane Firmino, sou de Bom Jardim, região serrana do estado do Rio. Eu estou em Macaé há 6 anos e eu vim para cá para trabalhar com estética. Eu abri um espaço que se chamava Estúdios Que Chique e aí tem um mês que a gente se juntou, eu e a Aline, com o único propósito de levar saúde, bem-estar e o melhor da estética para todas as mulheres aqui de Macaé. Que maravilha. Você não é daqui também, não, né? Eu sou paraense, mas eu vim para Macaé em 2000. Nossa. Eu vim para o Rio muito nova, né? Uhum. E vim para Macaé em 2000, estou em Macaé desde então. Saí por um tempo da cidade e nessa saída eu acabei me formando na área da estética, na área da massoterapia. E quando eu voltei, que foi um pouco antes da pandemia, eu comecei a trabalhar com massagem, drenagem, toda a parte de terapia de manuais. E hoje nós estamos juntas, trazendo essa qualidade de vida melhor para as mulheres. Da estética e da massagem também, porque a gente não trata só corpo, a gente também trata rosto. E não atendemos só mulheres, atendemos homens também. Falei. Gente, como que vocês se juntaram? É claro que eu quero saber um pouco da história de vocês, como que vocês entraram para o ramo da estética, mas como a gente tá numa dupla aqui, como que surgiu essa sociedade de vocês? Então, a gente se conhece já tem quase 5 anos, amigas em comum já nos apresentaram, já trabalhávamos cada uma na sua área e uns 3 anos atrás a gente tentou se unir. Mas por obra do destino, acho que não era o momento, e não era mesmo, porque cada uma caminhou de uma forma e recentemente, através de uma mensagem no WhatsApp, ela mandou uma mensagem perguntando como eu estava estava passando por alguns processos, coisas do destino, eu tinha acabado de fazer uma cirurgia na mão, esse ano eu já fiz 2. E aí eu tava sumida meio do CrossFit, eu a levei pro CrossFit ano passado e isso acabou nos unindo mais ainda. E aí ela perguntando como eu estava, eu falei que eu tava bem, mas que eu tava sozinha. E aí na mensagem dela ela deixou eu entender que ela estava se oferecendo para me ajudar de uma forma e ela foi no mesmo dia que a gente conversou na clínica e no dia seguinte a gente já estava com a sociedade montada e na semana seguinte ela já estava lá dentro do espaço onde nós estamos hoje. E temos agora um novo nome, novos serviços,
ampliamos a nossa gama de serviços, oferecemos coisas, muito mais coisas que nós separadas fornecíamos e está fluindo super bem. Graças a Deus. Quais são os serviços hoje que vocês juntas conseguiram compor nessa sociedade de vocês? Então, a gente tem toda a parte estética, né, que é depilação a laser, depilação de cera, design de sobrancelha, tratamento de gordura localizada, flacidez, botox, celulite, toda essa parte estética. E também temos o relaxamento, né, e a terapia manual, como a Aline falou, que é para dores, pessoas, né, com dores lombar. A Aline trabalha muito bem nessa parte. Hoje a gente tem acupuntura, auriculoterapia, toda essa parte estética e bem-estar. Então a gente está com uma clínica bem equipada, com profissionais qualificados e um atendimento todo diferenciado, né, humanizado, que a gente fala, um atendimento todo voltado para cada um. Você chega lá, a gente faz uma anamnese, você diz o que você precisa e a gente tem um tratamento para você, né? Nossa, que maravilha. Vocês trabalham em quantas pessoas? Porque com essa gama de serviço, vocês não devem dar conta de atender sozinhos. Não. Hoje nós estamos compondo a equipe com 3 pessoas. A Dai e eu na parte de estética completa. Eu com uma boa parte das terapias manuais, que engloba as terapias manuais são as massagens relaxantes, as massagens desportivas, voltadas para o público que pratica esporte. A gente tem vários atletas que fazem massagem com a gente, maratonista, muitos crossfiteiros, pessoas que praticam fisiculturismo, e temos vários personagens também. E também a gente abrange essa galera que curte fazer mais a massagem voltada para a área de relaxamento. Isso. E a gente tem uma terceira pessoa, que é a Giovana, que faz a parte de acupuntura, faz a parte de auriculoterapia, também faz massagem de liberação, miofascial. Ela também trabalha um pouco essa parte holística, que a gente também tem essa parte. Então, assim, a equipe está crescendo. Como está tudo muito recente, a gente está captando os profissionais e, por enquanto, a gente está dando conta do recado. É porque, assim, eu tinha o meu espaço, ela e o dela, né? E agora que a gente juntou, então tá muito recente. Tem um mês que a gente juntou. Está sendo só muito um mês. Trabalhoso. Faz dia 12, né? Fez dia 12, um mês. Está sendo muito trabalhoso, mas assim, a clínica está fluindo super bem, graças a Deus. E a intenção é a gente trazer mais profissionais para trabalhar junto com a gente, né? O que vocês já perceberam nesse um mês juntas que é uma carência do mercado? Serviço de qualidade. A gente tem muitas clínicas de estética em Macaé. Muitas. Eu acho que tanto quanto igrejas e bares, né? Se você parar para pensar. Mas o público é muito carente de serviço de qualidade, serviço humanizado, que você procura a Carmen hoje e fala, Aline, olha, eu quero reduzir medida, eu quero tratar uma gordura localizada no meu colote. Então a gente tem vários tipos de tratamento e ele é montado exclusivo para você. É um trabalho realmente... Você deve tirar medidas, essas coisas assim, para poder saber o que cada um precisa. A gente faz todo um estudo do corpo da pessoa e a gente oferece aquilo que a pessoa realmente precisa. A gente não vende estética só por estética. Cada protocolo é montado para a necessidade do paciente. Gente, que maneiro, que bacana, que diferente. Vocês sempre... Vou perguntar para as duas, mas podem me responder de forma individual, juntas. Vocês devem ter muitos assuntos em comuns e devem ter conversado. Vocês sempre quiseram trabalhar com estética? Então, eu... Ela já... Não. Eu venho da área da saúde, né? Eu era técnica de enfermagem, eu trabalhei por 8 anos lá no hospital da minha cidade. Lá eu era concursada. E logo assim que eu entrei muito novinha, eu tinha 19 anos, e quando eu entrei para o hospital, eu gostava muito dessa parte do cuidado. Só que o cuidado dentro de uma área hospitalar é totalmente diferente do que a estética, né? Então ali a gente trabalha com muita dor e sofrimento. E aí eu me deparei assim, gente, quem tem que passar por isso? Tinha dias que eu pensava, quando eu via algum paciente em fase terminal, eu falava assim, gente, quem tem que viver isso aqui? Eu que estou aprendendo alguma coisa, o paciente, mas eu não quero o resto da minha vida cuidar dessa forma. E foi aí que eu falei assim, acho que
meu caminho à estética. E o meu primeiro curso, a gente estava até conversando sobre isso, que muita gente não sabe, mas eu comecei como design de sobrancelha na área da estética, né? Falei, vou fazer um curso de design de sobrancelha, mas isso eu já dava plantão, já, né, era concursada. Vou fazer um curso de design de sobrancelha. E assim eu fiz. Aí eu montei uma salinha lá no Bom Jardim, no meu bairro, no Alto São José. E foi fluindo de uma forma, assim, gigantesca. Eu fui crescendo lá. Hoje, assim, eu sou muito conhecida lá, né? Porque eu também sou nascida e criada lá, eu vivi 30 anos na cidade, então uma cidade... mas nem parece! Uma cidade pequena, então eu também era conhecida por causa disso, né? Nascida e criada lá. E aí foi indo, aí depois eu fiz o curso de depilação com cera, aí comecei a estética e chegou um momento que eu falei assim, eu não vou... Aí eu dava plantão e tinha minha sala. Aí depois eu fui pro posto de saúde, foi quando eu fui chamada pelo concurso da prefeitura. E aí, com 2 anos, eu falei assim, não é mais pra mim a área da saúde, eu vou largar e vou viver só de estética. 2 anos? É. Então você ficou 2 anos se dividindo entre estética e a área da saúde, técnica de enfermagem. E aí eu morava numa cidade pequena que você imagina, você ter um concurso é uma estabilidade de vida, claro. Né? E o lugar que eu estava naquele momento era um lugar maravilhoso, onde eu era muito bem acolhida pela população. Eu trabalhava que é um bairro lá, né, Barra Alegre, que é um bairro pequenininho, assim. As pessoas me esperavam na porta do ônibus, né? Era, nossa, muito amor, era muito bom. Foi uma fase muito boa da minha vida. Aprendi muito com cada pessoa que passou lá. Só que já não estava mais... Eu não estava conseguindo me dedicar tanto à estética. E eu fazia muito curso na época, voltada. E eu sentia no meu coração que o meu lugar não era lá. Eu sempre quis morar numa cidade também maior. O lugar cidade. Eu pensava assim, não é pra mim mais aqui. Não, nossa, eu amo minha cidade, né? Eu entendo. Nossa, amo. Nossa, sou apaixonada. Hoje eu chego lá, assim, me sinto muito acolhida, né? Eu sinto que as pessoas sentem falta de mim. Às vezes minha mãe fala assim, nossa, eu conto com várias pessoas na rua que falam como que você faz falta aqui. Então isso é muito bom, você vê, né, que você fez um bom trabalho, né? E aí eu sentia que o meu lugar era uma cidade maior. Quando eu vinha para passear em Rio das Ostras, que na época o meu cunhado morava em Rio das Ostras, então a gente vinha muito, eu tinha vontade de ficar, queria morar numa cidade com praia e tal, montar uma clínica, aquele sonho assim de ter uma clínica de estética. E lá eu pensava assim, aqui eu não vou ter muito onde crescer. Embora se eu tivesse ficado lá, eu acredito sim que hoje eu estaria assim bem, né, bem mais, tinha expandido também. E aí, depois que eu tive o meu bebê, ele nasceu prematuro, então nós tivemos uma fase muito difícil com ele, essa parte de UTI, ele nasceu em Friburgo, então eu tinha que ficar indo e voltando. Nesse momento, na neonatal, na época, a gente conversou e o pai do meu filho, a gente decidiu vir pra cá, mas seria Rio das Ostras. E aí no meio do caminho, que meu cunhado morava em Rio das Ostras, meu cunhado decidiu vir pra Macaé e eu, naquela época, fiquei decepcionada, porque na minha cabeça eu já ia pra Rio das Ostras, né? Eu não conhecia Macaé, eu nunca tinha vindo a Macaé. Já tinha comunicado às minhas clientes que eu estava vindo embora pra Rio das Ostras, tudo, programando tudo. E ele falou pra mim, eu vou ter que ir embora pra Macaé, porque na época a empresa que ele trabalhava era um trânsito e a empresa ia pagar o custo dele de moradia. E eu fiquei assim, decepcionada. Eu falei assim, gente, agora eu vou ter que ir pra Macaé, né? Nunca tinha vindo no Macaé. E aí ele veio na frente, meu cunhado. Eu fiquei 1 mês na casa dele ainda, com meu bebê pequeno, né? Eu tive uma fase, como eu falei, meu filho foi prematuro, então foi um momento que ele teve que ficar em casa, sem poder ter contato, enfim. Aí eu vim pra Macaé, ele tinha 5 meses. E aí eu fiquei na casa do meu cunhado durante 1 mês. E aí eu fui pra primeira casa, que era onde era o estúdio, até mês passado, o estúdio Chique Chique, que era ali na subida da pizzaria do Cristiano, ali na Glória. E ali eu morei por 6 anos e o estúdio era ali. Então, uma casa? Era uma casa de esquina. E como eu cheguei em Macaé, como eu tô falando aqui pra vocês, que eu não conhecia ninguém, com um bebê pequeno. Gente, Macaé pra mim era um mundo. Eu me sentia em São Paulo. Eu tinha medo de ir na varanda da minha casa. Foi muito difícil o início. Imagina, eu com um bebê, não conhecia nada, eu tava vindo numa cidade pequena que eu morei a vida inteira, mas o meu sonho era muito maior, sabe? E aí o início eu tive que ficar no portão,
para as pessoas me verem, porque como era uma casa e só tinha uma placa escrito Estúdios Que Chique. O que é o Estúdios Que Chique? Poderia ser um monte de coisa, poderia ser foto, poderia ser, né? Então eu fiquei por muito tempo no portão, eu rodei muito o bairro da Glória colocando panfleto no correio dos outros, porque eu não conhecia ninguém. Quem era a Daiane na fila do pão? Eu tinha acabado de chegar. Com tantos serviços, né? E com um bebê, né? E aí eu coloquei o meu filho no colégio meio período. Era troca de moeda, porque eu não fazia nem para pagar o colégio na época, mas eu tinha que mostrar o meu trabalho de alguma forma, Mas né? você sabia precificar? Então, naquele momento não, né? Assim, e o valor de Macaé era totalmente diferente da minha cidade, né? Era muito diferente. E aí, para fazer essa captação era muito difícil. Meu cunhado foi uma pessoa que me impulsionou muito, muito mesmo. Eu sou muito grata a ele, assim, vou ser eternamente. Como que é o nome dele? Salatiel, assim, é o meu irmão. E aí, ele falava assim pra mim, você tem que colocar a cara no Instagram. Se você não for pro Instagram, não vai acontecer. Você tem que abrir o portão. Eu tinha medo, gente, de abrir o portão. Eu ficava assim, como que eu vou abrir o portão, né? Soltado. Vocês não têm noção não, gente, como foi. E aí eu comecei no Instagram, sabe? Eu falei, gente, se é... Porque as contas começam a chegar, né? A gente tem que fazer se mexer. Coisa, tem que se mexer. E aí eu comecei, fui pro Instagram. Eu acredito que muitas pessoas na época achavam assim, gente, né? Acredito lá na minha cidade, eu olhava e falava assim, gente, essa menina tá ficando maluca, né? Tá querendo se amostrar. Mas eu pensava assim, isso não paga a minha conta, né? Então, nossa, eu tenho que ir. Boa, e aí eu comecei a ir pro Instagram, eu falava qualquer coisa, assim, jogava. E no início eu falava umas 30 vezes, depois eu, meu Deus, como vou postar isso? E postava. Hoje em dia, assim, não que eu me sinta mais solta, mas hoje eu coloco stories e eu não fico nem olhando, né? Porque já me soltei mais, né? Natural. E é isso, E aí o tempo foi passando e eu e a Aline nos conhecemos, não lembro se eu já estava aqui uns 2 anos, né? Acho que aí nós fomos apresentadas por amigas em comum. E a Aline também, na época, estava começando na área da estética, depois ela vai contar, né, essa história pra vocês. E a gente pensou em se unir nesse momento. Só que, como eu te falei, isso foi daquela primeira vez. Essa primeira vez. Só que eu estava vendendo o almoço para pagar a janta. E no caso, ela também naquela época, né? A gente estava em busca de captando cliente. Quem era a Daiane, quem era a Aline, né? Não que hoje a gente não precisa de cliente não, tá, gente? A gente precisa. Mas assim, a gente estava começando no negócio. Eu tinha acabado de chegar, né, praticamente. A gente sabe que demora um tempo. E aí eu conversei com o Salatiel e ele falou assim, Dai, imagina, 2 clientes, vai ser uma pra você, vai ser difícil nesse momento. Acho que não é o momento, né? Ele é um cara empreendedor, confio muito no que ele fala, assim, ele é um exemplo de pessoa pra mim. Eu falei assim, é verdade. E a gente, né, a gente tinha visto até o arquiteto na época e tal. Ficamos um pouco até frustradas, assim, por não ter acontecido, mas a amizade seguiu. E agora veio a oportunidade que foi muito bacana e não foi nada programado. A gente teve a caminhada da fé, né? Eu acredito muito em Deus, ela também. Eu fui na caminhada da fé com um propósito totalmente diferente, eu não estava nem pensando em nada de trabalho, né? De verdade. Tinha passado por algumas coisas no ano de 2024, eu fui para agradecer. E acabou que a gente não tinha nem combinado de ir juntos na caminhada da fé. Eu fui com uma outra amiga, o esposo dela, o irmão dela, chegou na saída. A gente se encontrou, acabou que com quem eu ia na caminhada da fé foi pra frente. E eu e ela caminhamos juntos a caminhada toda. A gente chorou muito, ninguém falou nada, né? E eu, né, no meu propósito, ela no dela, que até hoje eu não sei qual era o dela, ela também não sabe o meu, mas nós fomos juntas. E aí a gente chorou no meio do caminho. E depois disso, as coisas começaram a fluir, fazendo com que a gente se aproximasse e a gente se unisse. E logo assim que a gente anunciou, que foi tudo muito rápido, as pessoas que conheciam a gente, acho que ninguém nem entendeu, tipo assim, parecia que a gente tava planejando algo e não comentou, e não foi isso. Foi tudo se encaixando, sabe? Para isso acontecer. E as pessoas conheciam a gente e falaram, gente, por que vocês não pensaram nisso antes? É porque não era para ser naquele momento, né? E tá sendo muito bom. Tá sendo muito desafiador, porque a gente tá fazendo uma parte que nem eu nem ela fazíamos, que é a parte de gestão, então, administração. Então tá sendo muito trabalhoso, mas tá ficando muito legal. A gente sabe onde a gente quer chegar, o que a gente quer entregar. É muito importante.
o que a gente quer entregar para os pacientes, a gente, né, tem as nossas metas e tem tudo para dar certo. Eu tenho certeza que Deus colocou a mão nesse propósito, sabe? Não é à toa que a gente se uniu e é o que a gente conversou, e que dinheiro nenhum implique na nossa amizade, porque a gente quer chegar num momento que o dinheiro vai chegar, porque a gente trabalha direito, a gente trabalha honestamente, corretamente, então a gente sabe, né, que Deus vai abençoar, mas não vai ser nada de dinheiro no mundo que vai estragar isso aqui, que é a nossa parceria. Nossa, que lindo. Posso falar uma coisa? Claro. Você veio falando de tudo que aconteceu, né, da primeira vez que não deu certo, e agora desse encontro de vocês, da caminhada da fé. A primeira coisa que a gente sempre ouve: Deus une propósitos, e é verdade. Você não sabia o propósito dela, nem ela o seu, mas Deus sabia qual o propósito que Ele tinha para vocês dois. Então eu acredito muito nisso também. E eu tenho certeza, antes de vir qualquer coisa para você, tem um tempo da preparação. Quando a gente vai fazer uma plantação, a gente prepara a terra. Sim. A gente coloca semente, a gente rega, aquela semente ela explode, depois que ela explode, ela vai crescer, depois que ela crescer, deixar de ser uma semente, ela ainda vai dar folha, depois dar fruto, e tudo é um processo. Eu acredito bastante nisso. Eu vejo o cuidado de Deus em todas as coisas, e eu vejo a natureza, né, que Ele criou, ensinando pra gente coisas simples, no detalhes, e que comunicam muito com a nossa vida. Por isso que eu acredito que hoje vocês estão aqui. Também acredito que vão fazer muito sucesso. Mas agora eu quero ver você. Eu quero ver como que você entrou para estética, se você sempre quis ser esteticista, se você já sabia que seria esteticista. Não. Quando eu vim para Macaé em 2000, eu entrei para o ramo offshore, como todo mundo, né? Geralmente para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. Aí eu me formei em RH e depois em administração. Trabalhei muitos anos na área de recrutamento e seleção. E minha vida sempre foi trabalhar com pessoas. Ganhou dinheiro ali? Ganhei. Viajei bastante, curti bastante. E aí eu acabei me separando e saí de Macaé e fui morar um período no Rio. Quando eu voltei do Rio, eu não quis ficar em Macaé. E eu vou confessar uma coisa que eu acho que muitas pessoas acabam confessando, que naquela época Macaé não era uma cidade muito atrativa, né? Macaé, você vinha para ganhar dinheiro e você tinha o que fazer na cidade. E aí minha irmã estava grávida em Recife, eu resolvi tirar um ano para descansar. Eu tinha saído do Rio, a empresa que eu trabalhava tinha fechado, também na área de humanas, sempre trabalhei com pessoas. Aí eu falei, eu vou para Recife. E cheguei em Recife, minha irmã estava fazendo estética e acabei me conectando, fui fazer um curso de massagem modeladora. Ai, que dentro da faculdade, e dali eu comecei. Eu já fui cobaia de massagem. Eu já fui cobaia de um monte de coisa. Na realidade não é cobaia. É maneiro. Aí eu falei, caramba, eu acho que eu levo jeito pra isso. Aí as pessoas falam, nossa, sua mão é muito boa com massagem. Aí eu comecei a fazer cursos, aí eu falei, cara, eu acho que eu quero isso. Não quero mais trabalhar com administração. Não quero mais trabalhar com RH. Eu quero trabalhar com pessoas, mas de uma forma diferente. Eu quero poder ajudar pessoas. E aí fui me especializando. Fiquei quase 3 anos lá. Quando eu voltei, eu já voltei atendendo as pessoas que eu conhecia, clientes meus. Pra você ter uma ideia, eu tinha tanto conhecido no Rio de Janeiro, eu atendia meus amigos aqui, atendia no salão de uma amiga das outras. Uma vez por semana eu ia para o Rio de Janeiro para atender uma clientela no Rio de Janeiro. Mas isso fruto também do seu antigo trabalho, né? De pessoas que já conheciam. Que já me conheciam, né? Porque eu fiquei 6 anos no Rio, conheci bastante gente, fiz uma cartela legal de amizade. E aí quando as pessoas souberam que eu estava voltando e trabalhava com massagem, aí as pessoas começavam a divulgar e queriam. E aí eu ia pro Rio, sair daqui 4 horas da manhã de uma quinta-feira e voltava sexta-feira, meio-dia. Eu saí daqui para atender um número certo de clientes. Eu atendia a domicílio, tá? E eu voltava cansada, trabalhava sábado, descansava domingo, segunda-feira eu estava de volta atendendo. Meu atendimento era só a domicílio. Aí eu fui conhecer pessoas, fazendo minha cartela de clientes. Tanto que hoje eu tenho pacientes que estão comigo desde o meu primeiro dia de atendimento em Macaé. Que é um casal que eu faço massagem, hoje ela é minha personal. E ele faz massagem relaxante comigo até hoje. Aí esses dias ele me cobrou, vai fazer 5 anos que eu faço massagem com você. Quero presente. Vamos fazer uma festa. Aí eu fui assim, aí ele mandou o print da primeira conversa, ele me procurando para fazer massagem. Olha que interessante.
Então, assim, pelo menos a minha, eu creio que da Dai também, a nossa clientela é uma clientela bastante fiel. Para onde a gente vai, eles vão atrás. E por quê? Porque eu acho que tenho certeza, a gente entrega um serviço de qualidade, a gente entrega coisas que fazem diferença na vida, não só no corpo, mas na mente da pessoa. Porque estética, ela não mexe só com o corpo, né? A área de terapias manuais não mexe só com o corpo, mexe com a mente também. Eu cansei de pegar pacientes com depressão, pacientes com problemas seríssimos, psicológicos, que me indicaram para fazer uma massagem relaxante com você, fazer uma massagem com pedras quentes, porque diz que eu vou melhorar. Nossa. E realmente a pessoa sai de lá mudada. E aí toda semana a pessoa tá lá fazendo massagem. Gente, que incrível! Então, assim, isso é a diferença. E a junção com a Dai, para ampliar a minha área da estética, eu acho que só veio agregar, porque hoje a gente oferece serviços juntas, por exemplo, ela tinha serviços que ela não oferecia. E agora, quando a gente está na clínica, juntas, unidas, a gente acaba agregando, principalmente uma para a paciente da outra, né? Que eu já entrei com a minha cartela de pacientes, ela com a dela, e os novos que estão entrando. E estão entrando cada vez mais devido ao trabalho que a gente vem fazendo. Também, óbvio que tem a influência, como eu te falei, que a gente atende a pessoas que são influentes na cidade. E a indicação, ela hoje é sempre a melhor forma de você ganhar cliente. Acho que sempre foi, né? Sempre foi. O boca a boca. Sempre é. O Instagram é maravilhoso? Mas o boca a boca faz toda a diferença na hora de você indicar. Então, eu acho que o diferencial da gente está nisso. Entendeu? É você ir lá e fazer uma massagem, você chegar para um amigo, eu fui fazer massagem com a Dai e com a Aline, gostei muito, fez toda a diferença, indico para você, a pessoa vai lá e faz com a gente. Gente, vamos falar, massagem é uma delícia, né? A gente é suspeita, né? Presentei alguém com uma massagem, né? Não sabe o que dá uma massagem. Uma massagenzinha no pé, só começa por ali. Já tá bom. Já tá bom. Me fala um pouco dessa massagem com pedras quentes. Como que é? Como que funciona? Então, qual o benefício? Qual o benefício? A massagem com pedras quentes, ela faz parte da massagem relaxante, tá? Que é uma forma de você aliviar o corpo da pessoa, a área, sei lá, pode ser o trapézio, pode ser a escápula, pode ser a panturrilha. E eu costumo finalizar a massagem relaxante com essas pedras quentes. Elas são aquecidas, são pedras vulcânicas, que são aquecidas dentro de uma bolsa, né, através da energia. E no final da massagem, depois de todo o relaxamento que é feito, e a gente usa também outras técnicas que a gente tem no espaço, que são ventosas, a gente tem a liberação miofascial, a gente tem o shiatsu, enfim. E aí no final a gente utiliza as pedras quentes. Essas pedras quentes, ela tem o poder de realmente transformar a mente e o corpo da pessoa. Além de trazer relaxamento, trazer alívio, ela traz um benefício que faz você ter... Com a mente. Com a mente. E você entrar em estado de êxtase total, tipo assim, nossa, como eu me sinto relaxada. Né? Eu tô te falando porque... É uma entrega. É uma entrega. Porque ali você consegue se desconectar de tudo. E aí eu sempre aconselho a pessoa deixar o telefone silencioso, porque ali é um momento seu, que você tirou pra você relaxar e pra você esquecer tudo aquilo que você viveu lá fora. Porque hoje a gente vive num mundo tão capitalista e tão cheio de tantas coisas, que às vezes a pessoa não consegue se desligar. A gente tem paciente que vai pra lá às vezes com o computador tá em home office, mas não deixa de fazer massagem. Tá trabalhando, mas se você paga por uma massagem relaxante, você tem aquela 1 hora que é o seu momento, você tem que se dedicar àquilo. Porque afinal de contas, é um investimento que você faz em você. Não vou dizer pra você que massagem hoje em dia é pra qualquer um, não é pra qualquer um. É pra quem realmente entende e sabe qual é o benefício que a massagem traz pro corpo. E aí, se você está disposta a passar por esse momento e aliviar um pouco a sua vida agitada e de estresse que você tem aqui fora, aí você dá valor àquilo, à massagem que você paga. Que não, eu falo, mais uma vez, é investimento. Mas a partir do momento que você encara aquilo ali como um tratamento, aquilo ali começa a ser uma rotina para você. Tipo, você ir na psicóloga fazer terapia. Vira uma necessidade. Vira uma necessidade. Até porque com a demanda, eu acho que nossas demandas hoje no dia a dia, muitas coisas a gente também precisa de muitas coisas e a gente não se permite. Não se permite. A gente não se dá o direito, de repente, de ir num salão, de ir num esteticista, num massoterapeuta. Exatamente. Hoje, quais são os serviços que mais, nesse um mês que vocês veem, que mais são procurados?
Drenagem linfática. Muito drenagem linfática. Massagem relaxante, depilação laser, limpeza de pele. Serviços básicos necessários que são acessíveis, né? Rotina. Rotina. A gente tem um tratamento que eu acho importante a gente comentar, que hoje tá virando um boom, assim, nas mídias, principalmente na televisão, tratamento para uma doença chamada lipedema. O que é lipedema? Então, lipedema é uma doença do sistema linfático, que ela só é causada a mulheres, tá? Ela não é uma doença que foi atribuída, que Deus deixou na Terra para o homem, ele deixou só para a mulher. Infelizmente. Nós somos especialistas em tratamentos para lipedema. Hoje em Macaé, acho que nós temos poucas pessoas que tratam lipedema. E o lipedema, ele virou um assunto boom agora, acho que no penúltimo BBB, quando a Yasmin Brunet, magérrima, falou que tinha lipedema e ninguém acredita. Porque as pessoas associam o lipedema à obesidade. Mas lipedema é o que? São acúmulos de gordura que são proporcionados da cintura para baixo ou no braço. Ele não acomete a barriga. Geralmente é nos membros inferiores. Inclusive eu tenho lipedema. É uma gordura, é uma doença, é uma gordura doente, né? Que a célula de gordura, ela fica ali, a gente treina, malha e o nosso corpo não muda. E essa doença, ela acarreta muitos problemas na nossa vida se a gente não cuidar, porque ela dá peso nas nossas pernas, dores, hematoma, é um peso assim, eu falo que, né, porque eu tenho, a sensação é que a gente tá com uma caneleira o tempo todo nas pernas, aí a gente fica inchada, é aquele aspecto celulítico, sabe? Casca de laranja. Casca de laranja, e tem os graus, né, Gente, e o estágio. É uma gordura e hoje a gente, né, já é capacitada para poder avaliar e olhar se a pessoa tem lipedema ou não. E é o que ela falou, a gente associa o lipedema a pessoas gordas, porque ele deixa esse aspecto de gordura, mas geralmente a pessoa ela tem um tronco até mais fininho, sabe? É mais embaixo que mais ela da cintura para baixo, sendo que tem o grau, o estágio, que aí tem paciente, inclusive eu atendo paciente lá na clínica que também tem no braço, tem um pouquinho no infraabdominal, né, que é no abdômen. Mas geralmente ela acomete os membros inferiores, né, essa parte de coxa e panturrilha. Aí nesse momento que a gente avalia, mas aí causa dores, hematoma, é um peso assim gigantesco, ainda não se sabe a causa, né? Tem estudos que falam que é hereditário, mas ainda está sendo estudado, que é uma doença que começou a ser falada em 2022. Eu ia comentar, vou perguntar agora justamente sobre isso. Como foi? Eu sabia que era lipedema. Tem muito ainda desinformação em relação ao assunto. Muita. Mas o princípio básico do lipedema, eu posso te falar que é uma doença que não tem cura, porém existe tratamento, tá? O que seria esse tratamento? Primeiro de tudo, alimentação anti-inflamatória. Porque tudo que você come de inflamatório aumenta o lipedema, tá? As pessoas costumam dizer, os estudos dizem que é hereditário, outros dizem que é proporcionado por hormônio, quando a mulher entra naquele período ali da perimenopausa, ou quando já está na menopausa. Mas a gente conhece pessoas novas que não estão na perimenopausa e que têm lipedema. Nós temos pacientes com 20 e poucos anos que já têm lipedema. Aí você olha para o histórico familiar e você vê que pessoas da família têm aquela proporção de corpo mais fino em cima, maior embaixo. Aí você me pergunta, Aline, e a gordura? Como é que é essa gordura? É uma gordura diferente da gordura normal que, de repente, eu ou você temos? É uma gordura mais densa. Dura. Né? Numa lipoaspiração, você vê que a gordura ela é mais dura. Ela é uma gordura diferente. É uma gordura doente, assim, né? Entre aspas, é uma gordura doente, inflamada mesmo. Que aí o princípio, o início de tudo é uma alimentação anti-inflamatória, né? Tem que evitar glúten, trigo, no caso, a pessoa tem que passar por uma reeducação. Reeducação alimentar. Um nutricionista, né? Para poder direcionar a alimentação. A drenagem linfática é importantíssimo para essa mulher ter qualidade de vida. Porque a gente está falando de uma paciente que ela já está num grau mais elevado, né? Hoje, se você me olhar sem roupa,
eu sou uma pessoa magra vista, né, na sociedade, mas as minhas pernas, se você me cobrir da cintura pra cima, você olha a minha perna e você fala assim, parece que essa pessoa tem uns 50 anos, que não treina, que não malha. E eu treino, eu faço crossfit, então a mudança na paciente que tem lipedema nessa questão de atividade física, ela é muito lenta. Se me colocar uma pessoa que começou a treinar semana passada, você já vai ver a diferença na pessoa. E eu estou ali batalhando, parece que você me olha, eu sou uma pessoa inflamada, sabe? Essa impressão que dá os meus membros inferiores, minhas coxas. Então, assim, por muito tempo, isso é desde novinha, desde quando, lá na minha narca, né, na primeira menstruação, que eu percebi que eu comecei a ter uma celulite, que né, na minha cabeça era celulite, na cabeça, né, da minha família, uma celulite gigante nas coxas, e que eu tinha vergonha de usar short. Eu com 12 anos eu parei de usar short, eu não usava mais short, porque eu tinha vergonha, aquela perna sempre grossa, minha panturrilha é muito grossa, dependendo da bota, não fecha na minha perna, não fecha na minha panturrilha. E aí, eu comecei a malhar, tinha 16 anos, sabe? Aquela coisa de adolescente, faz dieta, não sei o que, gente. Malhava, minha perna não mudava, minhas amigas iam treinar, então eu tava com aquela perna lisinha. Né, o lipedema, além da doença, da estética, ele mexe muito com o nosso emocional, porque você fica assim, gente, eu treino, eu faço dieta, não sei o que, e não mudo, né? A gente se sente culpada por ter aquele corpo. E aí em 2022 que começou a ser falado, começou a vir estudo, tanto na área da estética, né, que está sendo muito falado. E aí depois que eu entendi que eu tinha lipedema, comecei a pesquisar por conta do meu trabalho, eu comecei a me identificar com as características, e a minha mãe também tem. A minha mãe, assim, toda a perna, e as pessoas até falavam, nossa, parece muito com a sua mãe e tal, perna grossa, porque as pessoas achavam que era bonito, eu odiava aquelas pernas grossas. Mas quando alguém me falava, brasileira, que perna grossa, fina, falava assim, quadril lá, eu odeio essas pernas grossas, assim, me perdoe, né, hoje eu entendo. E aí, agora eu não tô conseguindo, né, mas quando eu faço drenagem direitinho, eu consigo colocar um short, mas assim, é mais difícil pra mim, se eu tiver que escolher um look, short vai estar lá embaixo, na última escolha. Isso é pensamento de todas as mulheres que têm lipedema, tá? Então mexe também muito com o emocional, que é algo... Autoestima também deve ficar... E é o que eu tô te falando, se eu ficar sem atividade física, nossa, aí piora, e período menstrual é perna doendo muito, então tem que fazer drenagem, sabe? É alimentação. Se eu bebo um pouquinho fora, eu já falo, ih, meu lipedema tá gritando. Porque tudo que inflama, né? O Daiane, eu sempre fico nessa questão do Dai, então vai lá, Dai. Você veio da área de saúde, então para você deve ser muito mais fácil lidar com essas questões, né? Então, eu tenho essa facilidade, né, tanto lá com injetáveis, eu trabalho muito bem porque eu já lidei com isso, né, a gente faz pós-operatório, então se eu tiver que ver um peito aberto, pra mim... Deixa eu fazer só uma diferença, você acredita que ter vindo da área de saúde faz a diferença no ramo da estética? Pra mim faz toda a diferença. Eu acredito tanto na confiança dos pacientes, né? Quando você, lá no meu espaço, ali não, mas lá no meu espaço eu tinha os diplomas na parede. Eu sentia que as pessoas já ficam mais assim, mais seguras, assim, sabe? E lá na minha cidade eu era muito procurada por conta disso. Como eu trabalhava dentro de um centro cirúrgico, uma cidade pequena, todo mundo me conhecia, né? Era como se fosse a doutora, né? Assim, aí já vinha por conta daquela segurança, eu acredito. Te deu mais autoridade. E isso me dá muito autoridade. Hoje eu pego um serviço, claro, né? Que a gente só faz o que a gente tem expertise para fazer, o que a gente, né, tem curso para fazer, mas eu me sinto muito segura para fazer toda a parte assim digitável, porque era o meu mundo, né? Nossa, que legal. Falando dessa questão dos pacotes de serviço que vocês oferecem, vocês chegaram a fazer uma pesquisa de mercado? Todo dia, né? Isso é todo dia quase que a gente faz, né? Sim, a gente fez e a gente chegou à conclusão que a gente tem um preço bem diferenciado. Mas a gente tem, eu pelo menos, e eu queria que a gente tenha o seguinte pensamento.
A gente não quer uma clínica cheia de paciente bombando, que a gente não consegue atender. A gente quer pacientes fiéis, que possam chegar lá, estar lá toda semana tratando. É óbvio que tem serviço que é tipo laser, né? Depilação laser, que é algo que é muito... A clínica fica um movimento muito grande, rotativo, é um serviço muito rotativo. Mas quando a gente fala de massagem, quando a gente fala de tratamentos estéticos, que envolve drenagem, redução de medidas, tratamento para gordura, lipedema, esse público já é um público mais diferenciado. A gente quer conscientizar as pessoas da necessidade de estar, né, se tratando. Porque é uma questão de saúde, né? É questão de saúde. Eu acho muito interessante o termo que usam dentro da estética agora também de clínica, porque você consegue incorporar isso, né? Todos esses serviços. Isso. Então, isso que a Aline falou, de que a gente não quer uma clínica cheia, não é cheia assim, é claro que a gente quer clínica cheia, mas cheia no sentido assim, que a gente não quer vender aquele pacote, entre aspas, né, que a gente vê que muitas clínicas são assim, igual o pacote de pão, você vende aquele pacote ali, 4 sessões, pum, pegou o dinheiro, 4, a pessoa foi embora. É nesse sentido que ela falou que a gente não quer essa... E às vezes a gente quer os nossos pacientes conscientes da importância de estar ali com a gente, né? Que a gente recebe muita reclamação, é o seguinte, eu ontem mesmo, fechei um tratamento numa clínica, mas eu não consigo fazer meus agendamentos. É porque vocês não veem o cliente como uma mercadoria. Não, a gente não quer vender, que eu tô te falando, não quer vender pacote, 4 sessões, fez tchau, adeus, vai fulano. A gente não tá... Claro, a gente precisa do dinheiro, sim, né? Não vamos ser hipócritas de falar que a gente não precisa, mas não é esse o nosso foco. A gente quer conscientizar nossos pacientes, a gente quer saber da importância dele fazer aquilo ali. Não é mais do mesmo que a gente quer entregar no mercado, sabe? A gente quer ter um trabalho diferenciado. Por que vocês gostam tanto do que vocês fazem? Então, eu acho que já é uma coisa meio natural. Quando eu descobri que eu gostava de massagem, que eu não fazia ideia que eu tinha habilidade com massagem, quando comecei... Mas você recebia? Não. Aí eu falei assim, caramba. Aí eu fiz uma massagem da minha irmã, na época ela já estava fazendo faculdade, e ela falou assim, eu acho que você leva jeito pra massagem. E lá em Recife nós começamos a trabalhar juntas e aí eu fui vendo que as pessoas foram aparecendo e as indicações vão acontecendo, aí você vê que você está fazendo algo de bom, que está sendo favorável para as pessoas e que as pessoas gostam daquilo que você faz. Não tem aquele lance que você é bom naquilo que você faz? Você é boa como entrevistadora? Então, eu sou boa com as mãos fazendo massagem. E a Day é a mesma coisa. Se as pessoas procuram a gente, olha, eu vim aqui porque fulano indicou você. Às vezes, a gente recebe mensagem no WhatsApp da clínica, olha, fulana fez um pós-operatório com você e falou que você é muito boa. Eu quero saber quanto que você está cobrando, se você faz operatório de tal cirurgia, fazemos. Ou então, às vezes a pessoa fala, Sheila Juvencia, por exemplo, me indicou, falou que você é muito boa com drenagem. Eu queria saber se você tem horário na sua agenda. Nem pergunta valor, sabe? Já quer agendar e isso para você é satisfatório. Isso para mim, para ela, é muito satisfatório. A gente quer esses clientes, você entende? São esses pacientes que a gente quer. A gente não quer um paciente que sabem o valor do serviço da gente. E como a gente tem pessoas que procuram, quanto é que tá o seu pacote de drenagem? A gente fala a taxa de valor. Nem responde. Mas nós, como profissionais, como pessoas que gostam daquilo que fazem, a gente sabe do nosso valor. Graças a Deus. Entendeu? E graças a Deus que Deus não coloca pessoas no nosso caminho que não entendam isso. Sabe? E é por isso que a gente tem clientes tão antigos que estão desde o início da época, pelo menos quando eu atendi domicílio, desde quando a Day chegou na cidade. E aí estão com a gente. Day, além de conseguir fazer essa entrega que vocês conseguem, que ela falou, que ver o retorno realmente deve ser muito gratificante. Eu acho que em tudo que a gente faz, a gente vê o retorno, ver frutificando, é muito gratificante, né? Mostra que a gente está no caminho certo. O que faz você gostar do que você faz hoje? Porque você saiu da saúde, você continua com a saúde, mas você era uma enfermeira, hoje está na estética. O que faz você ser apaixonado pelo que você faz, ser gostar do que você faz? Eu vou te falar, assim, essa pergunta estava até aqui agora refletindo. Eu não acho que é um trabalho. Eu faço
Eu gosto tanto, sabe? Ontem mesmo eu saí de lá 8h30 da noite, saí com meu filho, eu saio feliz. Ela me conheceu antes, trabalho sábado, assim, eu não falo, ai meu Deus, tenho que trabalhar. Não, não é pesado. Sabe, não é pesado pra mim, é leve. Sabe, eu gosto. E o que eu gosto muito é da conexão que eu crio com elas. Menina, eu fiz tanta amizade nesses anos trabalhando com a estética. E pessoas que, assim, eu levo pra minha vida, sabe? Fiz um aniversário uma vez que nós comemoramos ali na praia. Se eu pudesse, eu colocaria 50 pessoas. E tudo cliente, sabe? Que eu vou me conectando. E pra mim, é muito além do meu serviço manual. Eu troco tanta informação com elas e elas comigo. Eu falo assim, hoje a terapia de quem? É minha ou sua? Sabe? Tem muito. Eu não sei te explicar. É uma conexão que eu vou criando com elas, assim, graças a Deus. Claro que eu acredito que nesse caminho também eu devo ter desagradado muitas pessoas, né? Porque isso é normal. Mas eu vejo que elas também têm por mim um carinho muito grande, sabe? Até as que já foram, porque é normal, né? Tem pessoas que vêm e vão, a vida faz com que você não permaneça, mas quando me vem na rua, ou sei lá, eu posto alguma coisa do meu filho, tá enorme, você vê que a pessoa tem aquela conexão com você que eu falo, caraca, é isso, sabe? Não sei te explicar, de verdade, eu sei que essa conexão que eu crio com elas, pra mim não tem preço. É porque eu não posso trabalhar de graça, porque senão eu trabalharia, porque elas são minhas terapeutas, né? E é muito bom, por exemplo, meu filho, né? Antes, o meu espaço era, né, dentro da minha casa, era muito bem dividido, mas não deixava de ser minha casa. E como eu falei, o João Lucas, ele tá aqui desde 5 meses, e desde 5 meses eu trabalhando, e ele ficava lá, né? Então, muitas pacientes conhecem ele desde bebê. Ontem eu atendi uma paciente, aí ele tava lá na recepção. Deve ter ganhado um presente já. Ganha. Elas mimam bastante ele. Ontem ele tava lá na recepção, ele fez 7 anos sábado passado, aí a minha cliente, esses dias tem 2 anos e tá enorme, porque ele tá batendo aqui no meu peito, né? E aí a gente começa, ela falou assim, gente, quanto tempo que eu já tô com você, sabe? E aí sabe da minha vida, sabe do que aconteceu comigo. Eu tive uma mudança muito grande do ano passado pra cá, né? Veio a minha separação e tal, assim, e muita gente sabendo da minha vida, assim, e isso é muito bom, que elas ajudam muito, sabe? Aí você fala assim, nossa, que bacana, né? Aí essa amizade, essa conexão. A gente reclama muito de lidar com pessoas, né? Porque o ser humano tá muito difícil, mas eu vou te falar, eu gosto. Eu também gosto. Eu gosto de pessoas. Menina, eu amo escutar. Eu já descobri, eu falo hoje, eu acho que se eu não fosse o que eu sou, né? Hoje eu faço faculdade de biomedicina também. Eu faço faculdade de biomedicina por conta da estética, né? Hoje a gente já está até vendo um outro leque maior, que aí é um caso para outro momento do nosso futuro, da nossa clínica. Mas eu falo, gente, eu acho que eu serviria para ser psicóloga. Eu gosto tanto porque eu amo escutar. Menina, eu sabe, às vezes, qualquer lugar, às vezes eu tô na praia, tem alguém conversando e não é curiosidade, é assim, eu gosto de saber da história da pessoa, da vida da pessoa, sabe? Eu falo, gente, sei lá, deve ser doida, né? Mas eu gosto, eu amo. E o meu trabalho me faz isso, então eu me sinto muito bem. Eu acho que pra mim, o que mais é gratificante é poder olhar no rosto de uma pessoa que entra lá destruída, de todas as formas, de todos os ângulos, com dor, sei lá, inchada, com excesso de peso, e a gente poder ajudar, conversar e falar, olha, a estética ela é algo que faz a diferença no corpo da pessoa, mas a gente, como profissional, a gente chega para ela e fala assim, olha, mas você precisa de um acompanhamento, você precisa de um acompanhamento nutricional, você precisa de uma nutróloga, você precisa de um médico, você precisa de um profissional de educação física, porque se você faz a estética e você faz isso aqui, é um combo e outra. Então, seu corpo vai mudar. E a gente acompanhar a evolução dessas pessoas, fisicamente e mentalmente, para mim faz toda a diferença. Isso não tem preço que pague. Você olhar no rosto da pessoa ali e perdi tantos quilos, já reduzi tantos centímetros de medida. Olha, minha celulite não tá assim mais, minha gordura já diminuiu. Isso não tem preço. E a gente poder proporcionar isso para as pessoas é que faz a diferença. Você me perguntou por que, né, você chegou a isso. Para mim, a resposta é essa. É você poder olhar para a pessoa
e ela ser grata para você apenas só com o olhar, não só com o que ela está pagando, né? Porque ela está pagando, a gente está prestando o serviço, mas você vê a felicidade dela, que vai além, ela poder vestir uma roupa que ela não vestia, ela poder, como a Dai mesmo falou, poder botar um short, porque às vezes ela não conseguia botar. E a gente tem muitas pacientes. Aline, eu vou dar uma parada, mas eu vou voltar tal mês. E elas voltam, tá? Elas voltam. Ai, tá chegando o verão, vou voltar a fazer minha drenagem, né? Vou voltar a fazer meu tratamento de radiofrequência para amenizar a celulite, para amenizar a gordura. Que legal. E isso é gratificante, não tem preço. Gente, eu vou dar uma notícia ruim pra vocês. Ele quebrou o combinado comigo. Ele falou que eu teria 3 horas pra conversar com vocês. Me cortou. Então, nossa, a gente precisa fazer mais programas, a gente precisa falar mais. Sim. Ficou muita coisa. Eu poderia, vamos rapidamente, tem muita coisa aqui pra poder perguntar. Eu contava que conversaria só com a Aline, veio a Dai aqui presenteando também com a presença dela, contribuindo bastante. Muito obrigada a vocês duas. Eu tenho certeza que o sucesso de vocês não se deve só ao serviço de vocês, é o tipo de pessoas que vocês são e como vocês contribuem na vida dos outros. Eu acho que é isso, né? A gente veio para servir. Se a gente não serve para servir, a gente não serve para mais nada. Então, eu vejo no trabalho de vocês, pelo pouco que vocês falaram, porque foi pouco tempo, tá? Precisávamos de mais. Esse cuidado, esse carinho, essa preocupação, esse comprometimento. Não conheço ainda, mas super indico. Pode ir, então, convido você a ir lá conhecer, Obrigada. Fazer uma massagem experimentar e você vai poder falar com propriedade. Aí, ó, tá vendo? Eu vou pedir para vocês deixarem as considerações finais de vocês, do programa, e agradecendo por tudo. Sim, eu quero agradecer a oportunidade, né? Eu conheci o programa através da Joélia, uma paciente minha, já tem alguns meses. E quando ela falou assim, ela falou, você não tem interesse? Eu falei, claro, eu estou passando por um processo de mudança muito grande, mas uma hora a gente vai. E aí chegou a oportunidade. E pelo menos a minha intenção é sempre poder falar para a mulher que tem qualquer tipo de dificuldade que a gente pode ajudar de uma certa forma, né? Se você não tem dinheiro para pagar um tratamento, mas eu acho que é super válido você seguir dicas. A gente dá muitas dicas no Instagram falando sobre várias coisas que envolvem a área da estética, várias doenças que hoje acomete, que as mulheres são cometidas, que a gente consegue ajudar de uma certa forma. Uhum. E a ajuda, ela não precisa ser remunerada. Ela pode ser através de informação. E a gente tem isso no nosso Instagram. Se você olhar lá, você está sempre observando, a gente está sempre ajudando pessoas com informações. E eu falo isso, seja influenciando, né, ajudando você a seguir um plano alimentar, você procurar uma academia. Se você não pode pagar uma academia, mas você pode ir numa praça. Hoje a cidade está cheia de praças com aparelhos que você pode frequentar. Né? A gente tem essa... Em casa, né? Em casa, exatamente. Hoje a internet, ela te facilita muito a você ter informações. Então, a estética, mesmo que ela não seja acessível para você financeiramente, mas ela é acessível através da informação. E a gente contribui com o nosso conhecimento, com essa informação. E eu quero agradecer essa oportunidade. E você, eu quero muito agradecer assim, o programa. É uma oportunidade incrível a gente falar um pouquinho do nosso trabalho. E a estética, né, complementando o que a Aline falou, ela é vista como algo caro. A gente sabe disso, né? Então, muitas pessoas, infelizmente, ainda não conseguem ter acesso, porque a gente sabe da realidade da maioria, né? Da população. E aí, a gente tem, né, um projeto que a gente, como a gente falou aqui no início, a gente tem um mês só junto, então está sendo muito trabalhoso a gente colocar a clínica do jeito que a gente precisa nesse primeiro momento, e a gente tem um passo, né, para dar, passos grandes. Mas a gente também tem um projeto futuro, se Deus quiser, ele vai acontecer, da gente conseguir levar esse conhecimento, esse tratamento, essa estética para pessoas também que não têm o poder aquisitivo para poder ter esse serviço, né? Então é algo que a gente vai colocar no futuro, se Deus quiser também, né? Um projeto
acessível para as mulheres que têm lipedema, que não conseguem um tratamento e elas precisam de bem-estar. Então, a gente colocando Deus na frente, no futuro a gente vai estar aqui falando de outros caminhos, se Deus quiser, trazendo o nosso trabalho da melhor maneira possível. Obrigada. Obrigada mesmo, obrigada pela presença de vocês, obrigada por me ensinar um pouco e me enriquecer um pouco com o tipo de pessoas que você... Ninguém passa na vida de alguém sem deixar nada ou sem levar nada, né? Com certeza vocês... Eu tenho certeza que vocês vão levar um pouquinho disso aqui e eu vou ficar também um pouquinho com o que vocês trouxeram pra mim. Então... Que Deus abençoe a jornada de vocês. E eu já tenho certeza que já é um sucesso. A gente às vezes fala na falta de confiança, se Deus quiser vai dar certo, mas Ele quer, já deu certo. E só basta a gente acessar, né? Porque o que Ele tem pra gente já está preparado. Eu não sei se vocês sabem, a luz para poder chegar até a gente, ela demora 30 anos. Então, o que você falou aqui, ela já tem 30 anos atrasado. Já aconteceu já há muito tempo. A gente chegou ao fim desse Macaé Delas. Eu não sou apresentadora oficial, mas toda vez que eu tô por aqui eu sou enriquecida, porque somos mulheres e eu acredito que mulheres apoiam mulheres e assim a gente cresce. Claro que tem uma disputa ali, mas que eu acredito que a gente junta, a gente cresce, né? A gente é mais forte. Eu peço que você curta esse conteúdo, encaminhe para outras pessoas, acesse as nossas redes sociais. Terça e quarta tem sessão da Câmara, peço que você acesse, porque é pro seu bem que eu tô falando, pode parecer clichê, mas é porque a gente precisa saber cuidar dos nossos interesses e a mulher precisa também estar à frente da política, precisa saber do que acontece na política também. Falo porque a maioria é mulher que vai assistir. Acesse as redes sociais da TV Câmara, acesse as redes sociais dela, da empresa delas. Sigam no Instagram, mas também sigam lá o pessoal delas, o meu também, se quiser. Até a próxima, muito obrigada. A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.